né? A Revolução Francesa foi um evento, talvez um dos mais importantes da história da humanidade, junto com, junto com a Revolução Industrial, né? Porque a Revolução Francesa é essa revolução tão importante e serviu de modelo, de exemplo para outros eventos revolucionários. Porque a Revolução Francesa ela é aquilo que vai colocar um fim no que a gente chama de sociedade feudal, aquela sociedade estamental, aquela sociedade que tem uma profunda desigualdade, né, que tem uma divisão de classe injusta. Naquele momento, a França ainda vivia com um regime absolutista, apesar do rei Luís XVI ele não ser um legítimo absolutista como seu avô Luís XV, Luís XIV, nem como seu pai Luís XV. Ele, de certa forma, pela maneira como tratava a sociedade, ele tinha uma postura absolutista. É bom a gente lembrar que nesse momento as ideias que fomentavam a sociedade, que fazia a sociedade se movimentar, eram as ideias iluministas. A burguesia que estava insatisfeita com as coisas que vinham acontecendo desde o governo de Luís XV, a burguesia que tinha sido colocada em um dos patamares, né, muito abaixo, e a burguesia é uma da sociedade, é um dos setores da sociedade que busca essa transformação, porque a, a sociedade francesa desse momento, o Estado francês absoluto, ele governava o meio comercial através do mercantilismo, ele tinha um monopólio de todas o comércio, de todas as relações de comércio, e isso desagradava muito a sociedade burguesa, que em sua maioria era, eram pessoas investidoras, comerciantes, alguém que se sentia ali aprisionado e não poderia crescer. Vendo que em outras nações, em outros povos, essa postura já começava a mudar. Os, os ideais iluministas que nasce ali justamente na França, vai tomar corpo nesse momento, vai ficar mais fortalecido com essa burguesia. Porque o que é a burguesia? São aqueles que têm uma certa cultura, aqueles que têm um poder econômico, que, de certa forma interfere no movimento da sociedade. E era um dos grupos, mais de um grupo daquela sociedade burguesa, que estava insatisfeito, eles pagavam altos impostos, junto com os sans-culottes e as outras classes as outras classes menos favorecidas, né? A França estava dividida em três classes, né? A primeira classe como o clero, a segunda classe como os nobres e ainda uma parte da burguesia mais alta. A terceira classe seria justamente ele estava dividido em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E o terceiro estado era justamente onde estava a maior parte da burguesia, essa que estava insatisfeita, e a maior parte desses que estavam no terceiro estado era justamente a população mais carente, aqueles que tinham maiores dificuldades. A França passava por um clima muito complicado, passou por seca, passou por inundações, passou por geadas, e tudo isso fez com que as produções desta época não favorecessem os comerciantes, não favorecessem os produtores de vinho, não favorecessem aos produtores, né, de todas as frutas que se vendiam na época. Então a França estava numa verdadeira crise.
ela entra numa crise justamente porque o seu rei não sabe lidar com o negócio, não sabe lidar com as despesas, né? A França gastava mais do que o que produzia e ainda investia o seu, o seu dinheiro apoiando a Revolução Americana contra os ingleses, porque a França sempre foi grande inimiga da Inglaterra. Em vários momentos, os ingleses, né, por um momento, os ingleses governaram a França, é, dominaram, né, controlaram. Em outros momentos, quando a França se torna livre, ela passa a ter esse desejo de vingança com os ingleses. E não é diferente nesse momento. Esse momento é um momento moderno, porém, e os desejos de domínio e de combater um ao outro ainda permanecem. A Inglaterra uma, já tinha uma constituição consolidada nesse momento, né? A Inglaterra é um reino, uma monarquia parlamentarista, né? No qual o seu rei de obediência ao parlamento e não poderia fazer qualquer tipo de atitude se não, as ideias não passassem pelo parlamento. E isso fez com que a Inglaterra pudesse avançar muito mais, porque deixa para trás a ideia de domínio absolutista, né? Aquela monarquia que mandava, que muitas vezes controlava o comércio, que evitava que pudesse ter a propriedade privada e evitava que pudesse ter o comércio livre de liberdade, já passa a ser utilizado na Inglaterra, né? E nisso a Inglaterra saiu na frente, foi pioneira. Mas a França ainda vivia nos seus entraves ali em relação aos direitos, né? a, a postura como o povo era visto, como o povo era tratado. Então o rei ele chega muito novo ao poder, não consegue é, fazer alianças e nem consegue olhar para o seu povo. Ele basicamente se utilizava do poder divino, como era acreditado por alguns teóricos do absolutismo, que o rei tinha um poder divino, muitas vezes até de curar aqueles que tivessem algum problema. E isso faz com que o rei se enverede por uma visão, talvez assim, simples, de achar que nada vai acontecer porque ele era escolhido por Deus para governar o povo. Será que o povo vai acreditar nisso o tempo todo? Né? Se o povo tiver fome, se faltar pão na mesa do cidadão lá com fome, que trabalha com muita dificuldade, será que ele vai acreditar que o rei é escolhido para governar? E isso realmente foi algo que não aconteceu. Né? Diante de todas as dificuldades, eles, então, né, o primeiro estado e o segundo estado convocam uma Assembleia Geral, que desde 1614 não tinha sido convocado, convocam a Assembleia Geral. Nessa convocação, o terceiro estado tinha interesse, porque queria que a França tomasse novos rumos, né, abrisse o comércio, se tornasse uma sociedade de livre comércio. O interesse da burguesia era esse, e o interesse dos mais carentes era que os impostos fossem divididos, que aqueles impostos que eles estavam pretendendo fazer, né, que fosse dividido. Isso não aconteceu. Todos os impostos foram colocados nas costas da burguesia e da classe mais carente, que eram os camponeses, os trabalhadores, né, aquelas classes mais, poderíamos dizer assim, mais miseráveis da época. Né? Não é à toa que o escritor Victor Hugo ele escreve um livro chamado Os Miseráveis, é baseado justamente nessa, nesses acontecimentos. Né? É, desde a Revolução Francesa até o fim da Revolução Francesa, o que acontece mais tarde com Napoleão assumindo o poder, tudo isso é retratado nesse livro de Victor Hugo, que é um romance, né? Muito bom, tem até filme, né? E a gente pode de repente até
tentar algum dia rodar esse filme se a gente voltar às aulas. Enfim, nesse momento, o povo se rebela, né, e não aceita essa postura, nem a burguesia, e a burguesia já vinha com uma luta para eliminar, né, esses impostos que estavam sobre suas costas. Isso faz com que a Revolução Francesa aconteça. Né? Qual a importância? Né? A gente poderia se perguntar qual a importância da Revolução Francesa. A Revolução Francesa marcou o passado do mundo moderno para o contemporâneo. Então, assim, foi como se fosse um pano de fundo que passa a ter uma mudança que vai colocar um fim naquela sociedade feudal, estamental, como havia, como nós havíamos falado. Quais são as influências dos ideais da Revolução Francesa? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, era uma coisa que não existia, porque o Estado ele servia apenas para manter o rei e aquele grupo de privilegiados que estava ao seu redor, a igreja, né, os nobres e a família real. Né, todos eles ali se beneficiavam dos impostos que eram arrecadados e retirados do suor dos trabalhadores e também daquela classe burguesa, talvez uma classe menos favorecida do que os nobres. Né? Mas não podia ascender a nenhuma dessas outras classes de cima. Se dizia o seguinte: quem morreu pobre, ou quem nasceu pobre, de família pobre, vai morrer pobre. Então uma coisa, era uma coisa quase determinista, era um determinismo, se a gente observar. E os impactos, né? Os impactos foram políticos, né? Politicamente, houve um fim do absolutismo, então foi um impacto assim que eliminou o regime. E socialmente, houve muitas alterações nos grupos sociais e de poder, fim do feudalismo, né? O feudalismo era um sistema dos senhores, né? Senhores de grandes faixas de terra, eles controlavam, junto com a igreja, tinha grandes poderes. Também houve uma mudança econômica muito grande, né? Que era capitalismo, nós entramos na era do capitalismo industrial, porque deixa de ser mercantilista, né? Aquele mercantilismo que controlava, o Estado controlava tudo, controlava as forças econômicas, o livre comércio, né? A moeda não existia, era apenas aquilo que os reis estabeleciam como uma meta. Né? E quais foram os antecedentes, né, desse período revolucionário? Enquanto os reis de outras nações europeias eram influenciados pelas ideias do iluminismo, na França o absolutismo prevaleceu. Então, enquanto outros lugares, o rei, as rainhas, né, vocês viram lá os déspotas esclarecidos, lembra? Vocês lembram, né, que a gente estudou isso nas páginas anteriores. Os déspotas esclarecidos eram aqueles reis e rainhas que aceitavam as ideias iluministas e continuavam governando de alguma maneira, né, se perpetuavam ainda no poder. As condições econômicas da nação não permitiam mais a manutenção do sistema absolutista. Né? A França estava em frangalho, né? O rei gastando de forma exorbitante, né? Criou uma tensão entre os grupos sociais, havia uma tensão muito grande. Na Inglaterra, a Revolução Industrial provocou muitas mudanças na sociedade. As cidades cresciam e aumentavam a produção fabril, e isso fez com que a França perdesse muito poder e muito, vamos dizer assim, parceiros de comércio, né? Porque se a Inglaterra estava abrindo para que
a própria burguesia da Inglaterra investisse, né? Como nós vimos na Revolução Industrial, a burguesia da Inglaterra é a mais ativa de todos os tempos. É ela que vai investir e vai investir ativamente em produção, em melhorar a própria economia. Vai adotar as ideias de Adam Smith, que é a ideia do livre comércio, o investimento de capital, a questão da lei da procura e da oferta, que é o grande fomentador do capitalismo, né, que vai nascer. Né? E na França, 80% dos habitantes estava diretamente ligado ao campo, né? Ainda ruralista, enquanto que a Inglaterra avançava para a urbanidade e para o processo industrial muito, né, muito avançado. O início do processo revolucionário, né? Você tem tempos difíceis, que são aqueles que nós falamos, né? Os problemas agrícolas, o clima, o aumento do preço, né, dos produtos. A vida urbana fica cada vez mais difícil, não havia oferta de empregos, muita gente procurando emprego, os cofres públicos estavam esgotados, a nação francesa tinha muitas dívidas porque o rei gastava muito e não conseguia repor, porque a própria população estava deficitária e não produzia. O apoio na independência das 13 colônias inglesas da América. A França ajudou financeiramente a independência. Vocês se lembram que Benjamin Constant vai para Benjamin Franklin vai para a França fazer um acordo, né, e recebe dinheiro da, da, da França como apoio. Os gastos com essa ajuda tornam a situação financeira interna mais difícil, né? Muito mais difícil. Aumento da carga tributária, os pobres já pagavam demais e não tinham como elevar as taxas ainda mais. Como resolver, né? A gente poderia perguntar. Incluir classes privilegiadas no sistema de pagamento de impostos? Se fosse assim, sim, faria isso. Mas é interessante como a gente tem, até nos dias de hoje, esse tipo de comportamento. Quando foi feita agora a nossa reforma da Previdência, as pessoas que mais pagaram e que mais pagaram impostos foram justamente os pobres. Foram justamente os pobres. Então, todo imposto que é acrescentado e colocado para a população acaba sendo um imposto que vai muito mais em cima daqueles que têm menos. Então, a divisão da sociedade pré-revolução era o primeiro estado, né, o alto clero, altos cargos eclesiásticos, bispos, né, enorme poder econômico e político, protegidos pelo rei, todos eles tinham essa proteção. O baixo clero, os padres, a paróquia, as paróquias mais humildes. Então aí estava dividido o primeiro estado, de quem tinha o poder. O segundo estado, a nobreza cortesã, pessoas que viviam em torno do rei. A nobreza provincial, nobres que viviam em províncias, né, aqueles que muitas vezes eram até como se fossem prefeitos, como se fossem governadores de certas províncias. A nobreza da toga, que aí são os burgueses ricos que compartilhavam títulos de nobreza, como juízes, é, de repente advogados do Estado, uma coisa assim, nessa linha. Né? Pessoas que estavam ali para, muitas vezes, ou prestar um serviço e apoiar o Estado. O terceiro estado, você tem alta burguesia, banqueiros, grandes empresários, né, que sofria com os impostos, a média burguesia, os médicos, advogados, professores, pequena burguesia, pequenos comerciantes, artesãos, os sans-culottes, que eram povos bem, né, que viviam em frangalhos, né, misérias, os camponeses e os trabalhadores rurais. Muitas vezes esses sans-culottes eram comerciantes também, atravessadores, gente cambiqueiro, pessoas que faziam um tipo de comércio, às vezes de forma até clandestina. A independência, independente das diferenças entre o primeiro e o segundo estado,
seus membros mantinham algum interesse em comum. Então, por mais que tivesse o primeiro e o segundo estado a diferença, o que eles iam fazer? Eles iam se apoiar mutuamente, porque a carga tributária estava toda em cima daqueles mais carentes, não estava sobre a cabeça deles. Mesmo representando a parte da sociedade que mais teria condição de colaborar com tributos, estavam dispensados dessa obrigação. Então, eles não faziam, por exemplo, eles não sofriam, por exemplo, com a carga tributária. Eles eram dispensados, havia uma isenção, que a gente chamaria de isenção nos dias de hoje. Eles estavam isentos das cargas tributárias. Representava cerca de 2% da população de 25 milhões. Fazia sua vontade prevalecer na sociedade francesa. Então, era uma maneira muito injusta de, de viver nesse estado. Né? Aqueles mais carentes pagavam muito e aqueles que tinham muito pagavam nada. Né? E eles representavam apenas 2% desses 25 milhões. Então, era uma injustiça que acontecia que realmente enfureceu a sociedade e algumas outras partes da classe. Certo? Vamos parar por